O Clidenor vai fazer uma oração para nós aqui. Bom, nesse caso, antes de orar, eu só queria, para quem não conhece, Fernando, esse é o camarada que levou a minha Sara. Deus foi bom comigo, com ela, e pôs na vida dela um homem íntegro, um homem de caráter, um homem dedicado ao trabalho cristão, e juntos eles estão fazendo um trabalho para o Senhor lá na cidade de Londrina. Então, se você não teve a chance de cumprimentá-lo, depois façam. Eles não vão poder ficar muito com a gente depois do culto, mas tempinho para um abraço sempre tem, tá bom? Vamos orar. Querido Deus e Pai, nós nos colocamos na Tua presença, agora para ouvir a Tua palavra e aprender um pouco mais a respeito da Sua vontade para nossas vidas. Quero pedir ao Senhor que esteja com o Fernando e abençoe-o na transmissão da Tua mensagem, que ele possa falar e ensinar aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Seja com ele, ajude-o a desenvolver bem o seu trabalho, porque ele o faz para a sua honra e para a sua glória. E que nós possamos ouvir essa mensagem e sair daqui edificados para poder continuar vivendo de acordo com a sua vontade. No nome do Senhor Jesus é que nós oramos e agradecemos. Amém. Muito bem. É um prazer estar aqui hoje. Eu trago abraços dos irmãos de Londrina. Não sei se Santana falou que eu sou de Londrina, falou? Trago abraços dos irmãos de Londrina, toda a congregação. É realmente um prazer vir aqui depois de algum tempo. Eu acho que faz um ano, mais ou menos, que eu não venho aqui. Quase 2. O Jair quase 2 anos, e eu vejo pessoas novas aqui que eu não conhecia. É realmente um prazer saber que a Igreja do Senhor está crescendo aqui em São Vicente. Que bom. Muito bem. Hoje eu gostaria de falar, que se vocês puderem abrir a Bíblia, no livro de João, no Evangelho de João, é conhecido Jesus como o Verbo de Deus, o Verbo Criador, o Verbo que veio verbalizar a palavra de Deus, a vontade de Deus para nós. Mas abram a Bíblia em João, capítulo 5. Muito bem. Todos nós somos movidos a escolhas. Todos nós temos que fazer escolhas diariamente em nossas vidas. Então, toda hora você está fazendo escolha. Hoje de manhã, nós acordamos e tivemos que tomar uma decisão. Acho que até ontem nós tomamos essa decisão. Vamos mais cedo para não pegar trânsito, ou vamos sair no mesmo horário e perigoso pegar um trânsito para vir de... Como que é? Praia Grande para cá. E nós decidimos sair mais cedo. Graças a Deus não tinha trânsito, conseguimos chegar aqui e deu tempo de tomar outro café, o segundo café, porque a Jane já tinha preparado um café para nós. Mas isso é uma decisão pequena, de acordo com muitas decisões que nós tomamos. Mas hoje eu gostaria de falar sobre cura. Escolhas difíceis que temos que fazer. E a cura de algum problema que nós temos, alguma dificuldade que nós temos, às vezes passa a se tornar uma escolha também. Nós temos que escolher sermos curados de alguns problemas, sermos curados de algumas coisas que nos afasta da presença de Deus. A primeira coisa que as pessoas fazem diante de um problema, não sei se você é assim também, é pedir ajuda a Deus. Eu sou uma dessas. Qualquer problema que acontece, eu sou um dos primeiros a pedir ajuda a Deus. E realmente é isso que nós devemos fazer, pedir ajuda a Deus. Foi o texto que nosso irmão leu. Agora,
no começo, né? Mateus 7, 7 a 8, que Jesus falou: pedi, pedi e dar-se-vos-á. Batei e abrir-se-vos-á. Então Deus falou para nós pedir. Às vezes nós evitamos de pedir as coisas para Deus, mas Deus nos incentiva a pedir. E a cura nós também devemos pedir a Deus de alguns problemas. Mas nós vamos ver aqui uma situação de alguém que estava com uma dificuldade. E nós vamos ver como ele agiu diante dessa dificuldade. Lá em João, capítulo 5, nós lemos assim, todos lá? Capítulo 5, verso 1. Vamos olhar um exemplo bíblico, para não ficar somente em palavras. Vamos lá. 5, versículo 1. Passada essas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Neste jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água. Muito bem. Você imagina o tanto de pessoas que estava nesse lugar, pessoas que frequentavam esse lugar. Havia um lugar onde, de tempos em tempos, descia o anjo do Senhor e movia a água. E quando a água se movia, a primeira pessoa que pulasse dentro da água, ela era curada. E olha as pessoas que frequentavam o lugar. Eram enfermos, cegos, coxos, paralíticos. Várias pessoas com problemas. Vamos dar sequência no texto. Porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Muito bem. É interessante que Jesus desceu a este lugar. No ministério de Jesus, quando você vai vendo ele caminhando, geralmente ele não oferece a cura para as pessoas. Geralmente as pessoas chegam até ele para ser curados. Então, nesse caso em específico, Jesus foi logo no lugar onde tinha um monte de doente, coxo, cego. Então, Jesus estava ali por algum motivo. Jesus não ia lá à toa. No 5, versículo 5. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Esse homem estava enfermo e estava naquele lugar há 38 anos. Eu não sei quantas vezes o anjo desceu naquele lugar e tocou a água. E ele não tinha sido curado ainda. Mas já fazia 38 anos que ele estava nessa situação. Vamos lá. 6. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Que pergunta de Jesus! O homem está há 38 anos passando por uma dificuldade. E Jesus chega para ele e pergunta: você quer ser curado? Por que será que Jesus perguntou isso para ele? Se fosse você, se Jesus tivesse uma pergunta para você, você está passando por uma dificuldade, você tem algo que precisa ser resolvido, e Jesus chegasse para você, você está há 38 anos lutando contra aquilo, e Jesus fala: você quer ser curado? Qual seria a sua resposta? É lógico que eu quero ser curado, eu estou aqui para isso, para ontem, eu quero ser curado agora. Essa é a minha intenção. Mas por que Jesus vai perguntar isso para ele? Nós vamos ver que tinha alguma coisa acontecendo ali. Não era só a situação em si, né? O homem, ele tinha 38 anos naquela situação.
Provavelmente, ele já sabia lidar com aquela doença, ele já sabia viver daquilo, né? De repente, pedir uma esmola aqui, mexer com alguma coisa ali. De repente, ele nem sabia o que ele iria fazer se fosse curado. Mas Jesus foi lá e perguntou para ele. 38 anos e não tinha entrado no tanque ainda. Versículo 8. Então... versículo 7. Jesus respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. O que Jesus perguntou para ele? Queres ser curado? A resposta que nós vimos deveria ser qual? Sim, é claro que eu quero ser curado. A coisa que eu mais quero é ser curado. Mas qual que foi a resposta dele? Ah, Senhor, eu estou aqui, mas às vezes estou distante da água. Aí o anjo vem, mexe a água e não consigo entrar e não tem ninguém para me pôr na água. 38 anos e ele não desceu na água ainda. Jesus pergunta para ele se ele quer ser curado e ele não responde que sim. Ele arruma uma desculpa. O porquê que ele não desceu na água ainda. É incrível que às vezes Jesus tem que perguntar isso para nós. Às vezes tem algo que nos incomoda, às vezes tem algo que precisa ser mexido em nossas vidas, tem algo que nós precisamos de cura. Aí Jesus chega com a resposta, com a pergunta: você quer ser curado? Aí nós de repente damos uma desculpa, igual esse homem. Não sei, eu não consigo lidar com esse problema, eu não sei como entrar nessa água. E começamos a dar desculpas aqui. Às vezes a gente quer mexer com um problema, às vezes a gente não quer mexer com um problema, mas Jesus vai conversar com ele. 5:8. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Por isso disseram os judeus ao que fora curado: hoje é sábado e não te é lícito carregar o leito. Ao que ele lhes respondeu: o mesmo que me curou disse-me: toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe eles: quem é o homem que te disse: toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olha que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Jesus encontrou ele e disse: não peques mais. Jesus não falou: não se cure mais. Jesus não falou: não fique doentes mais. Jesus falou: não peques mais. Porque o verdadeiro problema daquela pessoa não era só a doença física, mas era principalmente a questão espiritual. Era o pecado. O pecado dele tinha alguma coisa que estava atrapalhando ele, e era o pecado. E o que ele fez? E que o rapaz fez? Denunciou Jesus na primeira oportunidade que ele teve. Os fariseus chegaram, questionaram ele, quem tinha curado ele no sábado, quem pediu para ele carregar a maca, e a primeira coisa que ele fez foi o quê? Entregar Jesus para os caras. Olha lá no versículo 15. O homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus que havia curado. Jesus encontrou ele no templo e a primeira coisa que ele foi fazer é encontrar as pessoas que tinham questionado ele e entregar a Jesus. Esse homem tinha problema? Tinha. Esse homem tinha problema.
Gente, nós temos problemas também. E às vezes não é só doença física. Às vezes temos problemas que precisamos ser lidados. Mas muitas vezes arrumamos desculpas para não lidar com os nossos problemas. Eu conheço uma pessoa que ele é alcoólatra. E quando você conversa com ele, para ele poder largar o vício, ele fala, eu bebo, mas é porque meus pais bebiam, meu pai bebia, então desde cedo na minha casa tem muito contato com o álcool, e aí desde criancinha meu pai já me dava bebida e eu comecei a beber e agora hoje eu bebo. Mas você não quer ser curado? Pergunto para ele. Mas você sabe, né? Lá em casa, todo domingo tem um churrasquinho, blá, 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 e o pessoal tá tomando, e eu também, tal. Esse homem tem que tomar uma decisão. Ele tem que fazer uma escolha. Jesus consegue ajudar essa pessoa? Consegue. Mas a pessoa tem que decidir ser curada. Porque não basta só nós decifrarmos o problema, acharmos os problemas. Nós temos que tomar uma decisão de lidar com o problema. E no caminho para cá, estava conversando que às vezes nós queremos cura para os nossos problemas de uma hora para outra, né? Quando Jesus curava alguém, era de uma hora para outra, né? Toma seu leite e anda. Já curou a pessoa. Para nós, às vezes os nossos problemas demoram um pouco mais para ser resolvidos. É como nós vamos no médico, né? Nós vamos no médico e já queremos que o médico dê uma injeção ou um remédio que pare o problema na hora. Mas as questões espirituais, que era o caso maior do rapaz aqui, problema, demorava um pouco mais. Muitas vezes, nós queremos crescer na fé. Quem aqui quer crescer na fé? Quem aqui quer ter uma vida melhor com Deus? Quem aqui quer ter uma comunhão maior com Deus, com os irmãos? Acredito que todo mundo, né? Mas, irmãos, temos que tomar uma decisão. Eu sei que todos gostariam de crescer na fé. Aí você chega para o irmão e fala, irmão, tem reunião na quarta-feira na igreja. Vamos estudar o livro de Atos, de Romanos. Mas quarta-feira tem o futebol. Quarta-feira eu tenho que ter um tempo com a minha esposa, com meu filho. Irmãos, você não quer crescer na fé, irmão? Quero crescer na fé sim. Eu quero crescer no conhecimento das Escrituras. Você quer? Quero. Irmão, tem estudo da Bíblia aqui, EBD, às 9h30 da manhã. 9h30 da manhã? Domingo? O único dia que eu tenho para dormir? Mas todo mundo quer crescer espiritualmente? Queremos. Todo mundo quer conhecer a Bíblia inteira? Queremos. Só que na hora de pagar o preço, na hora de tomar uma decisão, fazer uma escolha, Senhor, não tem ninguém que me põe no tanque. Eu sou cristão há 30 anos, há 20 anos, há 10 anos, e não cresci espiritualmente ainda porque não tenho conhecimento que o Santana tem da Bíblia, que o Adalto tem da Bíblia. Não tem, irmão? Não. 9h30 tem estudo do EBD aqui. Quarta-feira tem estudo na casa do irmão, tem alguma palestra, um bate-papo na casa do irmão. A cura é uma escolha. Crescimento é uma escolha. A comunhão com Deus é uma escolha. Às vezes, vai contra aquilo que nós realmente falamos. Eu perguntei, todo mundo quer crescer espiritualmente? Todo mundo respondeu sim. Todo mundo quer crescer no conhecimento das Escrituras? Todo mundo falou que sim. E se eu perguntasse de novo? Irmãos, todo dia tem um estudo bíblico.
Você quer participar? Não precisa responder. Crescer todo mundo quer, né? É o que é importante. Porque às vezes, gente, nós temos que tomar decisões que vão contra as nossas vontades para sermos curados. Vou ler mais uma passagem. Lá em 2 Reis, todos conhecem essa passagem, mas eu vou ler que é um clássico. 2 Reis, capítulo 5. Naamã. Todos lá? Amém? 2 Reis, capítulo 5, verso 1. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói da guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai, anda e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro e 10 vestes festivais. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: logo, em chegado a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: acaso sou Deus com poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra? Notai, pois, e vede que procura um pretexto para romper comigo. Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as suas vestes? Deixa ouvir a mim, e saberás que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada, e ficarás limpo. Deixa eu tomar uma aguinha aqui, para terminar a história. Está ficando seco a garganta. Versículo 11. Naamã, porém, muito se indignou e se foi dizendo: pensava eu que ele sairia ter comigo. Por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são, porventura, Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e foi com indignação. Então chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não a farias? Quanto mais já que apenas te disse: lava-te e ficarás limpo. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança, e ficou limpo. Voltou ao homem de Deus
ele e toda a sua comitiva. Veio, pôs-se diante dele e disse: Eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora, pois, te peço, aceites um presente do teu servo. Muito bem. Mandar um empregado falar comigo? Um empregado? Onde já se viu o profeta fazer uma desfeita dessa com um general do rei da Síria? O que eu queria dizer com isso? Que às vezes a cura vem através de coisas esquisitas. A cura de um problema vem através de uma pregação. A cura de um problema vem através da conversa com o irmão, de um convívio com o irmão. E às vezes nós procuramos em coisas difíceis para sermos curados. Meus irmãos, Naamã foi lá no rio, fez o que o profeta falou e recebeu a cura. Ele ficou bravo com a resposta do profeta. Mas muitas vezes, quando nós temos que lidar com os nossos problemas, nós ficamos bravos também. Eu fico bravo muitas vezes que eu tenho que lidar com alguns problemas, e acredito que você fique bravo também quando tem que lidar com os seus problemas. Mas se Deus falou para nós fazermos, é para pular no rio 7 vezes? Vou pular no rio 7 vezes. É para conversar com o irmão? É para me abrir? É para fazer o que tem que for? É para estudar às 3 horas da manhã? 4? Tô lá. Às vezes nós queremos fazer faculdade, né? Já vi irmãos fazendo faculdade. Eu quero fazer faculdade de teologia, para ficar sábio no conhecimento da palavra. Estuda uma vez por semana, a pessoa não aparece. Todos nós temos que fazer escolhas. E a cura dos nossos problemas, muitas vezes, é uma escolha também. Às vezes, são coisas que não faz sentido nas nossas vidas. Mas se Deus falou, é porque Ele sabe o que Ele está falando. Então, o que eu tinha para nós hoje é isso. Todos nós temos escolhas diárias a ser feitas. Mas se você escolheu ser curado, saiba uma coisa: vai ser da maneira que Deus quer e não da nossa. Amém? Só isso.